Centenas de anos de secas severas moldaram a vida nas planícies áridas do sul da Ásia, onde o solo ressecado impõe limites rigorosos à sobrevivência humana. Por que o Paquistão decidiu desafiar essas barreiras naturais tão extremas através de uma obra de engenharia sem precedentes? À primeira vista, a construção de um canal parece simples, mas na prática, a instabilidade do terreno arenoso exige soluções técnicas complexas para evitar o colapso das margens. A resposta reside na necessidade estratégica de desviar o fluxo do rio Indus para as profundezas das regiões mais desérticas do país, transformando o mapa hídrico da nação. Engenheiros iniciaram a escavação de um canal de irrigação massivo, uma estrutura artificial de proporções gigantescas que avança pelo território hostil. O equipamento gradualmente remove toneladas de areia e rocha, enquanto o sol atinge picos de temperatura que testam a resistência de cada componente mecânico. Mas isso é apenas o começo. Transportar uma massa de água dessa magnitude pelo deserto significa enfrentar a física implacável dos fluidos e a evaporação acelerada causada pelo calor extremo. Pode-se notar como as escavadeiras hidráulicas de grande porte operam em turnos ininterruptos para vencer a resistência do solo instável. O movimento das esteiras sobre a areia gera nuvens densas de poeira que se assentam lentamente sobre o canteiro de obras. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada quilômetro de extensão exige um cálculo preciso da inclinação para que a gravidade conduza a água de forma eficiente, sem causar erosão nas paredes recém-construídas. Este megaprojeto hídrico representa um dos desafios mais críticos para a infraestrutura do Paquistão na atualidade. A engenharia deve garantir que o fluxo chegue onde a natureza nunca planejou, superando obstáculos geológicos com o uso de revestimentos de concreto e sistemas de contenção de alta durabilidade. Vê-se como o maquinário pesado molda o leito do canal, preparando o caminho para que o rio Indus alimente as zonas agrícolas sedentárias. O fluxo hídrico segue adiante pela cadeia de produção. 499 quilômetros. Essa é a extensão total do projeto, que redesenha a hidrografia no sudoeste do Paquistão. Por que um sistema de transporte de água tão vasto foi planejado para atravessar planícies desérticas? À primeira vista, a escala da obra parece desproporcional à geografia local, mas na prática, essa infraestrutura foi a única solução encontrada para reverter décadas de escassez hídrica severa. A região era marcada por solos secos e rachados, onde a precipitação ocorria de forma imprevisível e breve, tornando a sobrevivência agrícola quase inviável sob o calor extremo. O projeto está apenas ganhando velocidade. O rio Indo, um dos sistemas hídricos mais potentes do sul da Ásia, flui com um volume de milhares de metros cúbicos por segundo a uma distância relativamente curta dessas terras áridas. No entanto, enquanto o rio corria em abundância, as populações locais ainda eram obrigadas a enfrentar filas extensas para obter cada gota de água potável necessária para o consumo básico. Essa disparidade hídrica motivou a decisão nacional de redirecionar o fluxo fluvial para o interior do território, cruzando terrenos hostis. Pode-se notar como as máquinas de terraplanagem removem toneladas de areia e rocha para abrir o leito do canal. A construção do canal Kachi teve início no ano de 2002, enfrentando um cronograma de obras intermitentes que se estenderam por mais de 2 décadas. Mais de 10.000 trabalhadores foram mobilizados para operar centenas de máquinas de construção modernas que funcionam continuamente em condições de terreno desafiadoras. Mas isso é apenas o começo. O investimento total estimado para a conclusão desta infraestrutura superou a marca de 800 milhões de dólares. Vê-se como o equipamento gradualmente estabiliza as margens do canal para suportar a pressão da água que agora percorre regiões antes famintas por recursos. O projeto foi substancialmente finalizado após 20 anos de esforços de engenharia constantes, transformando a paisagem de forma definitiva. O fluxo hídrico agora segue adiante pela cadeia de distribuição, atingindo as áreas designadas de maneira controlada. 70.000 toneladas de areia e solo foram removidas diariamente do deserto de Negev, marcando o início
de uma das maiores operações de escavação da história moderna de Israel. Por que mobilizar centenas de escavadeiras e caminhões basculantes de grande porte para deslocar massas de terra ao longo de um corredor de quase 402 quilômetros? À primeira vista, parece uma remoção de entulho em escala monumental, mas na prática, essa movimentação de solo é o que permitiu a criação de um canal de transporte hídrico com perfil em U, medindo 45 metros de largura na base e 7 metros de profundidade média. A engenharia exigiu que mais de 1.200 profissionais, entre engenheiros, operadores e operários, trabalhassem em turnos rotativos sob um calor extremo que frequentemente ultrapassava 46 graus Celsius. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o equipamento gradualmente molda a inclinação longitudinal do leito, mantendo uma margem de apenas 2,5 cm a cada 30 metros de extensão. Esta precisão rigorosa garante que a água flua naturalmente, utilizando apenas a força da gravidade e dispensando o uso de bombas externas. As equipes de agrimensura utilizam instrumentos de nivelamento a laser a cada 48 metros para monitorar a elevação, assegurando que o fundo do canal permaneça perfeitamente alinhado. A maior parte da areia extraída é reutilizada imediatamente para erguer diques laterais que variam de 3 a 5 metros de altura. O processo está apenas ganhando velocidade. Em terrenos acidentados, os tratores de esteira cortam as camadas de solo passo a passo, enquanto nas áreas baixas, caminhões transportam e estabilizam o material de enchimento até que a cota projetada seja atingida. Vê-se como a poeira assenta lentamente, enquanto perfuratrizes instalam estacas de areia de 40 centímetros de diâmetro a profundidades de até 7,5 metros em zonas de solo instável. Em certos trechos, a engenharia mistura cimento e argila para reforçar a base e impedir a subsidência do terreno sob o peso da água. Canteiros de obras estendem-se por centenas de quilômetros, repletos de usinas de concreto, oficinas mecânicas e alojamentos técnicos. Tudo só se complica. Por que o revestimento do canal tornou-se a fase mais crítica de todo o projeto? O deserto de Negev apresenta um desafio que vai além da aridez. É a porosidade extrema da areia, capaz de absorver volumes massivos de água em poucas horas, caso o leito não seja selado. Primeiro, o fundo e as inclinações laterais são umedecidos e nivelados com uma camada de 5 centímetros de areia fina. Posteriormente, painéis de concreto com espessura entre 10 e 13 centímetros são vertidos em seções de quase 5 metros de comprimento por 3 metros de largura. Cada placa é separada por juntas de expansão preenchidas com selante de betume quente para evitar infiltrações e permitir o movimento térmico do material. A câmera desliza ao longo das áreas com subsolo instável, onde uma camada adicional de geomembrana de polietileno de alta densidade é instalada abaixo do concreto. Esse isolamento é fixado com âncoras de aço e protegido por um colchão de areia, totalizando mais de 350 quilômetros de canal revestido. Trata-se de um dos maiores sistemas de impermeabilização construídos no Oriente Médio. Ao longo dos aterros, a vegetação de capim vetiver e acácias do deserto é plantada para estabilizar as encostas e minimizar o deslocamento de areia pelo vento. Vê-se como o canal surge como uma fita prateada cortando o terreno dourado, uma artéria de concreto aguardando o primeiro fluxo hídrico. Transição para o próximo nível. 9 portões de aço colossais compõem o regulador principal na cidade de Subaraj, onde as águas do rio Indo são desviadas para o sistema. Um canal dessa magnitude não pode ser apenas uma trincheira, exigindo mais de 900 estruturas auxiliares para controle de cheias e regulação de fluxo. Pontes de concreto armado, vertedouros, sifões e aquedutos garantem que o curso d'água atravesse riachos naturais e cruzamentos com estradas ou ferrovias. Em seções que interceptam vias navegáveis naturais, grandes condutos são instalados abaixo do canal artificial para permitir a passagem do fluxo original.
Além disso, comportas de distribuição são posicionadas a cada 10 ou 15 quilômetros para gerenciar o abastecimento de ramos secundários. Após 15 anos de construção contínua, o sistema finalmente entrou na fase de testes hidráulicos. Os engenheiros abriram as comportas gradualmente, aumentando a descarga de 14 para 56 e depois para 170 metros cúbicos por segundo. Equipes técnicas inspecionaram cada ponto da rota, medindo a pressão nas paredes, verificando vazamentos e monitorando qualquer movimento no solo. Cada desvio técnico foi corrigido antes da abertura total do fluxo. O momento em que a água percorreu o leito seco e rachado transformou a realidade das regiões de Dera Bugti e Jalmagsi, simbolizando o retorno da vida ao deserto. E isso ainda não é o limite. 72 mil metros cúbicos de água por hora começaram a ser transportados do norte até o extremo sul, através de uma rede de canais secundários e tubulações de alta pressão. O projeto, iniciado em 1953, custou cerca de 420 milhões de liras israelenses da época, um investimento de centenas de milhões de dólares. Onde antes existia apenas poeira, surgiram pomares de laranjas, vinhedos e campos de trigo sustentados por sistemas de irrigação por gotejamento. A tecnologia permite que cada gota seja utilizada com precisão absoluta diretamente na raiz de cada planta. O material atinge a prontidão para a forma, consolidando a transformação de dezenas de milhares de hectares em zonas agrícolas produtivas. O aço e o concreto deram lugar a uma fita verde visível do espaço, conectando as extremidades do país através de uma linha vital artificial. Comunidades foram reconstruídas e fazendas de alta tecnologia surgiram em locais anteriormente considerados sem esperança. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade no tempo. O fluxo hídrico agora segue adiante pela cadeia de distribuição, encerrando a fase de construção e teste para se tornar o eixo central da sobrevivência regional. O material deixa o estágio de obra, passando para um estágio de operação contínua e tranquila. 7 milhões de litros de água salgada são convertidos em água potável diariamente em uma única unidade de dessalinização na Arábia Saudita. Por que construir uma infraestrutura tão vasta para canalizar água diretamente do mar através de dutos de aço, em vez de utilizar fontes terrestres? A aparente abundância de rios é inexistente no deserto, e sem esse sistema de transporte marítimo terrestre, a sustentação da vida e das cidades em regiões áridas seria fisicamente impossível sob o calor extremo. O processo de abastecimento é iniciado com a captação direta no oceano aberto, estabelecendo um fluxo contínuo e ininterrupto de água bruta para as instalações de processamento. Pode-se notar como as grandes linhas de captação são posicionadas em alto mar por equipes de instalação que alinham cada seção com precisão milimétrica. O equipamento gradualmente baixa essas estruturas utilizando guindastes de carga pesada que operam a partir de balsas posicionadas na costa. Mas isso é apenas o começo. À medida que a tubulação se estende em direção à linha costeira, segmentos individuais são conectados em uma sequência lógica, formando um conduto projetado para suportar carga hidráulica constante. À primeira vista, o alinhamento de tubos parece simples, mas na prática, qualquer desvio mínimo compromete a eficiência do fluxo e a integridade estrutural a longo prazo. Após a montagem, a linha de captação recebe o reforço de quadros estruturais e é ancorada firmemente ao leito oceânico para resistir às correntes. O processo está apenas ganhando velocidade. Em pátios de estocagem estrategicamente localizados ao longo da rota, seções de tubos de aço totalmente fabricadas são agrupadas por diâmetro e comprimento. Vê-se como equipes de engenharia realizam inspeções visuais finais para verificar a retidão dos tubos e a integridade do revestimento protetor antes de qualquer movimentação. Equipes de agrimensura estabelecem a rota exata que cruzará o deserto, utilizando sistemas de posicionamento global e dados topográficos precisos. O alinhamento é marcado diretamente no solo com estacas e tinta de alta visibilidade,
para evitar zonas de areia movediça ou áreas propensas à erosão. A precisão no traçado é crítica para garantir que a tubulação de centenas de quilômetros mantenha sua estabilidade estrutural por décadas. Depois, fica mais complexo. Antes da abertura das valas, o corredor de construção é limpo e nivelado para que o maquinário pesado opere sem obstruções. Estradas de acesso temporárias surgem paralelas à linha para acomodar o fluxo constante de caminhões e soldadores. Grandes escavadeiras de esteira iniciam a abertura das valas, seguindo rigorosamente a marcação de solo estabelecida anteriormente. A vala é escavada com largura e profundidade específicas, garantindo espaço suficiente para o assentamento e o posterior reaterro. O solo removido é triado no local, onde o material adequado é reservado enquanto os componentes impróprios são descartados. Por que manter uma profundidade tão consistente ao longo de quilômetros? A uniformidade evita que ocorram deformações ou desalinhamentos após a instalação definitiva do duto de aço. Mas em terrenos montanhosos e escarpados, o método de trabalho muda drasticamente para enfrentar a rocha sólida. Explosivos são utilizados para esculpir trincheiras diretamente no leito rochoso, onde a escavação mecânica se torna impossível. Cargas controladas são posicionadas e detonadas em uma sequência de milissegundos para fraturar a rocha ao longo do alinhamento planejado. O processo de detonação cria profundidade suficiente para que a tubulação permaneça enterrada e protegida contra as variações térmicas da superfície. Tudo só se complica. Após a remoção dos detritos, o tubo não é depositado diretamente sobre o fundo irregular da vala. Uma camada de areia fina ou solo peneirado é espalhada uniformemente para criar um berço de assentamento técnico. Pode-se notar como essa camada de nivelamento distribui as cargas de forma homogênea, reduzindo os pontos de estresse mecânico sobre a estrutura metálica. Um corredor de construção de aproximadamente 40 metros de largura é preparado para permitir que a instalação avance a um ritmo médio de 1,5 km por dia. Seções de tubo com 18 metros de comprimento são selecionadas para minimizar a quantidade de soldas realizadas em campo. Transição para o próximo nível. No local da soldagem, grampos hidráulicos internos são expandidos com sapatas de fixação de 360 graus para manter as seções concêntricas. Uma força de trabalho de 80 especialistas e dezenas de máquinas automatizadas executa até 150 soldas diárias em tubos de 42 polegadas. Cada junta concluída passa por inspeção ultrassônica automatizada para garantir a total ausência de defeitos internos na estrutura do metal. Vê-se como a equipe de revestimento realiza o jateamento abrasivo para limpar a superfície antes de aplicar epóxi líquido multicomponente. Essa camada forma uma barreira vedada e durável contra a corrosão química do solo do deserto. O equipamento gradualmente levanta os tubos montados utilizando tratores de guindaste lateral equipados com cabos de aço e cintas acolchoadas. Múltiplos braços laterais operam em sincronia absoluta para elevar a coluna de tubos e mantê-la suspensa enquanto as máquinas avançam lentamente. A coordenação precisa entre os operadores impede que ocorram torções ou danos ao revestimento durante o posicionamento no centro da vala. Engenheiros monitoram continuamente a elevação e a curvatura natural para assegurar que nenhuma tensão residual seja introduzida no sistema. Este método permite um assentamento rápido e controlado em terrenos planos de grande extensão. A temperatura no deserto exige que o reaterro seja realizado em múltiplas camadas, compactadas mecanicamente para evitar assentamentos futuros. A água transportada por este sistema possui cerca de 3,5% de salinidade em seu estado original. Por que investir em uma tecnologia tão cara para remover o sal? A água do mar é uma fonte praticamente inesgotável, mas sua alta concentração salina a torna imprópria para o consumo humano ou irrigação sem o devido tratamento. A rede de dutos leva o recurso processado das plantas localizadas junto ao Mar Vermelho até as zonas residenciais distantes. O custo de produção atinge aproximadamente $5 por metro cúbico de água, refletindo a enorme demanda energética do processo de dessalinização.
O material segue adiante pela cadeia de distribuição, completando o ciclo de abastecimento do deserto. Duas grandes obras de transposição de águas em solo asiático foram detalhadas em seus aspectos técnicos e de engenharia. Por que sistemas de tamanha magnitude são cruciais para a infraestrutura hídrica global? À primeira vista, a movimentação de volumes colossais de água parece um desafio puramente hidráulico, mas na prática, envolve o gerenciamento de pressões extremas e a estabilização de canais em terrenos geologicamente instáveis. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como as comportas automatizadas regulam o fluxo com precisão milimétrica para evitar o transbordamento das calhas de concreto. A câmera desliza ao longo da extensão das barragens, onde a força da gravidade é utilizada para direcionar o recurso para as regiões áridas. Mas isso é apenas o começo. Outras nações ao redor do globo implementam tecnologias semelhantes para mitigar a escassez de água em seus territórios. O equipamento gradualmente ajusta a vazão conforme a demanda sazonal das bacias receptoras, garantindo que o equilíbrio ecológico seja mantido durante a operação. Tudo só se complica nas fases de manutenção preventiva dos túneis subterrâneos. Sistemas de monitoramento remoto e sensores de pressão fixam cada variação no nível do reservatório para prevenir falhas estruturais. Vê-se como o fluxo contínuo estabelece uma nova dinâmica para o desenvolvimento agrícola e industrial das zonas beneficiadas. O material segue adiante pela cadeia de distribuição, onde a infraestrutura cumpre sua função técnica final.